Meditação da Páscoa. Se vamos falar da Páscoa, precisamos falar de um assunto que não agrada a ninguém: a morte, que se antecede ao que agrada a todos, que é a ressurreição. Me responda uma coisa: na sua visão, o que será de nós quando morrermos? Estou certa que as respostas serão variadas. Seremos fantasmas? Não seremos nada. Do pó viemos, ao pó retornaremos. Deixamos um corpo e após um tempo voltamos em outro corpo, também mortal. Ou voltaremos à condição de ser uma consciência cósmica no universo. O outro diz: nada disso, alma e corpo são enterrados. Imagine o que você está dizendo. O corpo se separa da alma e vai para o inferno ou paraíso, dependendo do que você fez aqui. E outro diz: mas como assim? Todos os pecados já foram perdoados com a vinda de Jesus, que tirou o pecado do mundo. Com a morte, apenas nos uniremos a Deus. Na versão de alguns, o que você tinha e era enquanto vivo será igual, mas em maior intensidade depois que você morre. Para finalizar, quando do retorno de Cristo, receberemos um corpo espiritual e habitaremos um universo restaurado. E isso está relacionado à ressurreição de Cristo. O que Deus fez para Ele, fará conosco. Após a morte, seu espírito vai entrar imediatamente na presença de Deus. Você irá desfrutar de comunhão consciente com o Pai e com aqueles que vieram antes. Nossa, são tantas teorias, dúvidas e questionamentos, não é? Seja qual for a ideia que você acredita, uma coisa é certa: é difícil imaginar qualquer coisa menos esperançosa do que a visão de um enterro. Um corpo inerte sugere a derrota final, e o momento é envolvido por profunda tristeza. Isso acontece porque vemos um ser formado por carne, ossos e sangue, e sendo assim, o corpo é a única realidade que conseguimos enxergar, e sofremos porque não conseguimos contemplar o mundo a parte disso. E vivemos o fantasma da morte constantemente. Ela aparece frequentemente através do medo, da raiva, da falta de confiança, da preocupação excessiva. E vivemos essa constante adoração da morte manifesta através de nossos pensamentos. Esse cenário apenas muda quando nos remetemos à ressurreição de Cristo. E nisso a Páscoa é maravilhosa. Ela vem para nos ajudar a nos lembrarmos da nossa verdadeira natureza, que é eterna. A Páscoa nos ensina que uma vez que Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, a morte não tem mais domínio sobre ele. Nos mostra que a morte é a maior de todas as ilusões que vivemos nesse mundo de aparências. Mostra que aquilo que tem valor, você não perde com a morte. O que importa continua ao seu alcance, pois é seu. Mostra que aquilo que é seu se mantém após deixar o corpo físico. E daí surge uma nova pergunta: para que ficar investindo naquilo que morre então? Justamente naquilo que não vai embora com você quando você for sair desse cenário. Por que investimos tanto nisso? Tudo que você conquistou no mundo e que a morte pode tirar de você, saiba, não é seu. Porque o que é seu, a morte não tira. Tudo que é seu vai com você, seja para onde for. Ou seja, você não tem nada e tem tudo ao mesmo tempo. Você tem tudo que existe. O que você não tem, não existe para o seu ser real. Porque o que você tem é seu de fato. E novamente eu lanço uma pergunta: que tal investir no que realmente tem valor? Investir naquilo que não é ilusão. Investir naquilo que é verdadeiro. Porque a verdade é imutável, ela não se perde, ela não fica para trás, ela não se enterra, nem se queima. As ilusões ficam, mas as conquistas internas seguem com você. Por que então empreender tanto esforço naquilo que você vai perder quando morrer? Por que você acha que isso merece tanto esforço e sacrifício? Se você quer investir em você de fato, invista naquilo que você vai levar consigo. Invista naquilo que transcende a morte.
porque se transcende a morte, transcende qualquer coisa. O que vai continuar com você após a morte? O que vai com você são as alterações que você conquistou na sua consciência. A consciência que você adquiriu sobre si mesmo. E isso é real. É nisso que você tem que empreender. Esse tem que ser o seu maior propósito. E como seria isso? O primeiro movimento é olhar para si mesmo. Isso não tem nenhuma relação com a imagem e nem com nada que você aprendeu nesse mundo. Se você já tivesse visto quem você realmente é, você não teria mais medo, nem mesmo da morte. Porque aquilo que você é transcende o mundo, transcende a morte. Porque na verdade a morte não existe, só existe a vida. A primeira vinda de Cristo representa a criação, pois Cristo é o Filho de Deus. A segunda vinda de Cristo é a ressurreição. Então permita que Jesus trabalhe sobre a sua mente superior para que você domine a sua mente inferior, que é a casa do ego. Peça a Ele que seja vigilante nisso para você e com você, pois você ainda está confuso para reconhecer e diferenciar as duas. E assim, a tua mente escolherá unir-se à mente de Jesus, e vocês se tornarão invencíveis ao ego. Se você for tentado pela voz errada, chame por Ele, chame por Jesus, para lembrar de como curar, compartilhando a decisão dele e fazendo com que ela seja mais forte, até que a tua vontade seja sempre a favor de Deus. Como um irmão amoroso, Jesus te chama. O chamado de Jesus é tão natural e tão inevitável quanto a tua resposta. Você está sendo solicitado a viver de forma que demonstre que você não é uma somatória do ego. Deus criou cada mente se comunicando a Ele, estabelecendo um canal para a percepção da sua mente e da sua vontade. Você pode se recusar a usá-la, mas lá está o seu templo real, o teu lar, o teu real ser. A mente escolheu ser o que não é. Por isso, seja vigilante e neutralize essas ideias do ego. O que você aceita na sua mente é o fundamento da sua crença. É o fundamento do que você é. O que percebes no outro, você fortalece em você mesmo. Então, veja o mundo como um instrumento de ensino para levá-lo de volta para casa. Se és parte de Deus e a filiação é una, não pode se limitar a ser o que o ego vê. Nascimento e morte dizem respeito apenas ao corpo e dão origem à ilusão de que o nascimento e a morte se relacionam com o real ser. Descubra que sua verdadeira natureza é a imortalidade. Quando Jesus morreu crucificado, ele voltou mostrando que, apesar de tudo o que aconteceu com ele, todo aquele calvário, ele estava vivo. Ele voltou e mostrou que ele vive. Ele mostrou isso e disse isso em palavras. Porque eu vivo, vós também vivereis. E assim, ele veio nos salvar das ilusões da matéria. Jesus teve danos irreparáveis em seu corpo e voltou mostrando que ele vive. Então por que se preocupar tanto com a morte se nada que é verdadeiro e real pode ser tirado de você? Se a imortalidade é a nossa verdadeira natureza e foi um dos maiores ensinamentos de Jesus, traga isso para sua consciência, traga isso para o aqui e agora. Inspire e afirme: eu sou como Deus me criou. O Filho de Deus nada pode sofrer e eu sou seu filho. Inspire novamente e afirme: só existe uma vida e nessa vida a morte é apenas uma ilusão e eu compartilho a vida com Deus. Não permita que opostos imaginários da vida habitem um só instante a sua consciência, onde o próprio Deus estabeleceu o pensamento da vida eterna. Não negue essa dádiva. Não há morte, porque o Filho de Deus é como o Pai. Nada que possas fazer pode mudar isso. Abençoados os homens que compartilham dessa verdade. Pai nosso, abençoa os nossos olhos hoje. Somos os teus mensageiros e queremos contemplar o glorioso reflexo do teu amor que brilha em todas as coisas. Vivemos e nos movemos em ti.
não estamos separados da tua vida eterna. Não há morte, pois a morte não é a tua vontade. E nós habitamos onde nos colocaste, na vida que compartilhamos contigo e com todas as coisas vivas, para sermos como tu és e parte de ti para sempre. Aceitamos os teus pensamentos como nossos, e a nossa vontade é una com a tua, eternamente. Amém. Você pode voltar aqui quantas vezes forem. Perderá tudo várias vezes. Recomeçará muitas vezes e continuará nessa roda de nascer e morrer. Até que você decida e escolha sair desse mundo de ilusões e aceitar a eternidade como a única verdade. E se alguém ameaçar destruir o teu corpo, relaxa, porque depois disso eles não poderão fazer mais nada.